Olá, boa noite, seja muito bem-vindo ao ND, que hoje vai falar sobre Novembro Azul. Você pode tirar as suas dúvidas sobre câncer de próstata. E sobre esse assunto, a gente conversa hoje com o Dr. Fábio Atzguino, que é urologista. Tudo bem, doutor? Seja muito bem-vindo ao ND, como vai? Tudo bem, Roberta? Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui para falar para vocês e para os teus telespectadores. Novembro Azul é o mês da gente falar sobre câncer de próstata. Vamos começar a falar um pouquinho do objetivo dessa campanha, doutor? Por que novembro e qual a importância da gente falar e falar muito sobre esse assunto? Olha, Roberta, o Novembro Azul veio a reboque aí do Outubro Rosa, né? Que é a prevenção do câncer de mama. E proporcionalmente, o câncer de próstata, que se mas a data mais significativa para o câncer de próstata é dia 17 de novembro. Foi criada essa data para lembrar dessa doença tão importante quanto o câncer de próstata é para o homem, assim como o câncer de mama é para a mulher. E a campanha do Novembro Azul não serve só para câncer de próstata, na verdade é uma campanha para tratar da saúde masculina, mas ela, o mote principal é o câncer de próstata, por conta dessa importância e dessa frequência que a doença tem. Agora, a gente pode dizer, doutor, que a busca por ajuda médica aumentou nos últimos anos? Acho que a função da campanha ela vem sendo cumprida nesse sentido. A gente realmente sente que o paciente vem mais ao consultório. Acho que a questão é informação, né? Quanto mais informação, quanto mais campanha, quanto mais divulgação, mais se chama a atenção. Isso não é à toa, como eu falei. A gente tem uma incidência enorme dessa doença. É uma doença curável, mas que para isso precisa o paciente precisa vir ao consultório. É diferente do câncer de mama, que a mulher é estimulada ao autoexame. Infelizmente, o homem não tem como fazer o autoexame de próstata, então ele depende realmente de um suporte médico e de um acompanhamento médico para que isso ocorra. Ainda é muito preconceito, doutor, nessa área? Eu acho que isso vem caindo ao longo do tempo, né? Porque assim a população vem envelhecendo cada vez mais, natural, o envelhecimento. E o câncer de próstata é a doença do envelhecimento. A gente não tem câncer de próstata no homem jovem. E quase que todo mundo vai ter contato com, se não alguém da família, algum amigo, ou vai ouvir falar de alguém, algum conhecido, que adoeceu, faleceu de câncer de próstata. E com isso, obviamente, que causa uma sensibilidade a mais para que a gente se cuide, para que não chegue nessa situação, né? Uma vez que a gente sempre fala, eu acho que é uma doença curável, né? É uma doença curável. Então, só que para chegar nesse ponto da cura, você precisa dar essa oportunidade de fazer o diagnóstico. Agora, doutor, o senhor mencionou que o câncer de próstata está para o homem como o câncer de mama está para a mulher, e a gente tem essa relação aí do Novembro Azul com o Outubro Rosa. A gente tem um dado aqui que o câncer de próstata é mais comum entre os homens e fica atrás só do câncer de pele não melanoma, é isso? A incidência, então, esse é o câncer que tem maior incidência entre os homens? Isso, se você tirar o câncer de pele, que é não melanoma, que são tumores basocelulares, espinocelulares, que não são, na maioria deles, tumores letais, eles são tumores simples, diferente do melanoma, mas câncer de pele é muito comum porque a gente vive num país tropical, exposição solar intensa. Tirando essas lesões que são, apesar de malignas, elas têm um comportamento muito melhor. O câncer de próstata, ele responde por quase que 33% dos cânceres de próstata no homem. Assim como na mulher também, câncer de mama bate mais ou menos nessa faixa. A estatística, a estimativa do INCA, né, que é o Instituto Nacional do Câncer, é que a gente atinja mais de 65 mil casos por ano. Eles fazem uma estimativa a cada trienal, né, de 3 em 3 anos. Então, a gente tem um número bastante expressivo, né, de câncer de próstata na população masculina. Agora, doutor, quanto desse número que o senhor acabou de mencionar poderia ser evitado se a gente tivesse visitas mais recorrentes ao urologista?
A gente não consegue evitar o câncer. Infelizmente, ele não é um câncer evitável. O que a gente consegue é fazer o diagnóstico precoce e aí promover cura. Mesmo às vezes o paciente chegando cedo, indo ao médico e fazendo todo o tratamento, infelizmente a gente tem ainda uma gama de doenças dentro dos cânceres. Você tem o câncer de um comportamento melhor e o câncer de comportamento mais agressivo. E aí, esse câncer de comportamento mais agressivo vai precisar de atitudes mais agressivas. O câncer de comportamento melhor, ele vai muitas vezes precisar de outras atitudes menos agressivas, mas infelizmente a gente não consegue evitar. O que a gente consegue é diagnosticar precoce. É essa a mensagem. Agora, já que a gente precisa fazer esse diagnóstico precoce, tem algum sintoma nessa fase inicial? Alguma coisa que desperte atenção, um alerta? Então, infelizmente, na fase inicial do câncer de próstata, a gente não tem nenhum tipo de sintoma. O câncer de próstata, ele acontece numa faixa etária de acima de 40 anos, 45, 50, enfim, acima dos 40 anos. E concomitante nessa faixa etária, a gente vai ter uma outra doença, que é a hiperplasia benigna da próstata, que também é bastante frequente, que é o aumento benigno, é o inchaço da próstata. A hiperplasia, ela pode dar sintomas porque a próstata ela fica na primeira porção da uretra, então ela pode causar uma compressão do canal da uretra, trazendo algum desconforto para o homem urinar. O câncer, ele manifesta na casca, bem na casquinha. Imaginem que a próstata é uma tangerina e que a hiperplasia são os gomos, aqueles gomos que apertam o miolo da tangerina. Já o câncer, ele dá na casca, então ele vai muito mais à distância do que afeta localmente ali. Mas sintoma nenhum. E você pode ter câncer com próstata pequena, com próstata média, com próstata grande, e ele não manifesta sintomas na fase inicial. A única forma de diagnosticar é fazendo o exame de toque e fazendo o exame de sangue, que é o PSA. Agora, numa fase mais avançada, a gente tem algum tipo de sintoma? Sim, aí você começa a ter os sintomas da doença, que normalmente é metastática, ou seja, porque o câncer ele sai daquele órgão-alvo, qualquer câncer, ele nasce num órgão e ele vai à distância. E aí, os sintomas da doença à distância, eles são geralmente muito dolorosos, muito debilitantes. O câncer de próstata ele migra para os gânglios linfáticos, que é uma outra circulação que a gente tem no corpo, além da venosa, da arterial, né, sanguínea, e ele migra também para os ossos, então ele pode provocar fraturas, descalcificação do osso, levando a sérias consequências, além de outras metástases em outros órgãos. E também, quando ele está muito avançado no local da próstata, óbvio que eu falei que ele nasce na periferia dela, mas ele pode avançar para o miolo dela. Mas isso realmente são geralmente são anos de evolução, ou se tratar de uma doença agressiva, às vezes o período é mais curto. A gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente continua a falar sobre Novembro Azul e câncer de próstata. Não sai daí, é um minutinho, eu volto já já. ND está de volta, nosso assunto de hoje, Novembro Azul, conscientização do câncer de próstata. E sobre esse assunto a gente está conversando com o urologista Dr. Fábio Atzguino. Doutor, a gente estava falando sobre o índice de câncer no Brasil, a incidência. Eu gostaria de falar agora um pouquinho sobre a questão dos exames. O senhor estava falando da importância de uma detecção precoce do câncer. Então, quais são os tipos de exames mais comuns e quando, em que momento que eles são solicitados? Bom, o exame clínico é sempre fundamental. E o exame clínico no câncer de próstata é feito através do exame do toque. Eu acho que esse é o grande mito, né? O grande tabu, né, que existe, porque talvez a piada mais frequente é com o urologista por causa desse tabu que o homem tem. No exame de toque, que é feito através do reto, do ânus, a próstata ela é facilmente acessível ali
ao toque. Ela se separa do reto por uma fina camada e ela é palpável nessa região. Então a gente sente a consistência, o tamanho da próstata, se está dolorosa, se não está, através desse exame. Se tem nódulo, principalmente no caso de câncer de próstata, porque ele tem uma consistência um pouco mais endurecida. E para complementar o exame do toque, o exame do PSA, que chama antígeno prostático específico, é uma coleta de sangue, que é uma molécula que é produzida pela próstata e que nos casos de câncer, normalmente ela está aumentada. O problema é que o PSA, ele não é um exame específico do câncer de próstata, ele não aumenta única e exclusivamente no câncer de próstata. Ele pode estar aumentado, como eu falei, na hiperplasia benigna, nas inflamações, né? E até em outras situações especiais. Então, não adianta se basear única e exclusivamente no exame de PSA. Todo mundo pergunta, dá para fazer só o exame de sangue? É o que todo mundo quer, né? Substituir. É o que todo mundo gostaria, é lógico. A gente não está aqui para fazer o paciente sofrer, mas a gente está para fazer aquilo que é necessário. E o exame de toque ainda é um exame importante a se fazer. Então, Quando há uma suspeita em relação ao câncer, através desses dois exames, a gente pode até solicitar uma ressonância magnética prostática, que é um exame de imagem e que ele tem um perfil também do metabolismo da doença. E quando essa suspeita se confirma, se você quiser realmente diagnosticar o câncer de próstata, você pede uma biópsia, que vai haver a retirada de alguns fragmentos prostáticos para serem analisados e haver uma confirmação histológica, ou seja, do tecido, se ele realmente confirma o câncer de próstata. Agora, a gente falou anteriormente, doutor, que esse é um tipo de câncer que acomete principalmente pessoas a partir de 40, 45 anos. É possível que a gente tenha casos com pessoas, com homens mais jovens, 30, a partir dos 30 anos? Por que eu pergunto isso? A gente falou também que no início não tem sintomas. Então, a partir de quando seria indicado que o homem procure um urologista? Em que situação? A Sociedade Brasileira de Urologia, ela nos orienta e nos guia em relação a campanhas e estímulo para prevenção. E o que reza hoje é que, a partir dos 45 anos, homens que tenham histórico familiar ou da raça negra, que são os fatores de risco maior para câncer de próstata, que procurem o seu urologista. E para todo o restante da população a partir dos 50 anos. Não é, Roberta, que não exista câncer de próstata entre 40 e 45 anos. Não é isso. É que, em termos de campanha de saúde pública, você tem que tentar estratificar e você tem que racionalizar. Não dá para a gente chamar toda a população masculina aos 35 anos para fazer pesquisa de uma doença que é rara nessa idade. Então, você tem que ser racional nesse momento. Então, a racionalidade é isso. Antigamente se falava que começava aos 40 anos, mas como há uma mínima quantidade de casos entre 40 e 45 anos, houve um relaxamento, uma readequação da idade em relação ao início da pesquisa. Então, hoje se estimula que a população masculina procure a partir dos 45 anos nessas situações que eu acabei de falar. Só para a gente fechar essa questão, doutor, o senhor mencionou agora também a população negra. Existe alguma explicação para essa incidência ser maior em negros? Existe por causa da raça, mas não tem uma explicação ainda plausível para por que só a raça negra tem uma incidência maior que a asiática, maior do que a raça branca. Mas e tem estudos populacionais falando também em relação à dieta. Por exemplo, nos países onde há um consumo maior de proteína animal, de carnes, existe uma maior propensão de câncer, né? Então, teoricamente, a alimentação tem algum fator de risco influenciando nisso, mas também são estudos populacionais, não tem uma explicação exclusiva por que genética ainda, por que a raça negra tem mais. A gente sabe estatisticamente que tem mais,
Até porque é uma doença que não tem tantos fatores ambientais como eu acabei de falar em relação à exposição. Não é, a dieta é uma delas, mas assim, não é um fator assim como o cigarro está para câncer de bexiga, que aí a gente sabe que realmente há um fator muito importante de impacto quando o paciente fuma para câncer de bexiga. Para câncer de próstata não tem isso, é mais do ponto de vista genético mesmo. Ok, a gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente fala sobre possibilidades de cura do câncer de próstata. Não sai daí, é um minutinho, rapidinho, a gente volta já já. ND está de volta, nosso assunto de hoje, Novembro Azul. Tire suas dúvidas sobre câncer de próstata com o Dr. Fábio Atzguino. Doutora, a gente falou sobre o perfil, né, de quem tem a doença. Eu gostaria de falar agora sobre tratamentos e possibilidades de cura depois de diagnosticado, então, o câncer de próstata. O que deve ser feito? A gente tem 3 fases dessa doença. O câncer de próstata localizado na próstata, ou seja, quando teoricamente a doença está única e exclusivamente localizada lá, nós temos tratamentos com radioterapia local, que é uma onda de radiação que vai queimar a doença, não tem invasibilidade ao organismo. E nós temos a cirurgia, que é a retirada da próstata. Alguns pacientes nessa situação e que não têm condições de ser tratados ou não querem ser tratados, existe a conduta da vigilância ativa, que é um acompanhamento para esses pacientes. E a gente vai ver se essa doença evolui de forma grave ou não. Nas doenças que estão mais avançadas, vamos dizer assim, ou metastáticas, aí o tratamento já deixa de ser curativo. Você tem que tentar inibir o avanço da doença, mas não cura. A gente já não consegue mais curar. E inibir o avanço dessa doença, na fase inicial, é através de um bloqueio de hormônios, que o câncer de próstata se alimenta da testosterona. Então a gente tem que fazer um corte na produção de testosterona, um bloqueio, na verdade a palavra certa é bloqueio, estava me faltando a palavra, um bloqueio na ação da testosterona para que esse câncer não evolua. Basicamente é isso daí. Numas fases mais tardias vem a quimioterapia para câncer de próstata e hoje a gente tem aí a imunoterapia, que também é uma linha nova de tratamento que está surgindo. Algum tratamento pode gerar disfunção erétil? Sim, todos os tratamentos, todos, em todas as fases. A mensagem é que, assim, o câncer de próstata, quando o paciente vai operar, essa é a pergunta mais frequente: eu vou ficar com problemas de ereção? Não é obrigatório. Se o paciente tem uma função sexual muito boa antes da cirurgia, até pode ser que ele vá ficar com a função sexual preservada. Porque os nervos que fazem a ereção, eles passam muito rentes da próstata. Então a gente tenta preservar, não é um nervo, uma coisa visível, mas a gente sabe onde essa inervação passa e tenta preservar isso na maior parte das vezes. Mas quando não é possível, a gente tem tratamentos para disfunção erétil que vem na sequência da cirurgia. Ok, Dr. Fábio Atzguino, urologista, muito obrigada pela sua participação. Sucesso aí na conscientização do Novembro Azul. Muito obrigado, Roberto. Um abraço a todos. Obrigada. O ND fica por aqui. Uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. A gente se vê. Até mais.